O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com os vossos salários. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, no domingo passado, nós ouvimos da boca do anjo a Maria, a Imaculada Conceição: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A palavra de Deus hoje nos fala: alegra-te e exulta de todo o coração, por meio do profeta Sofonias na primeira leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Na segunda leitura, é o próprio Paulo quem nos fala. Tudo hoje nos fala de alegria. E é uma alegria que não é qualquer, é a alegria cristã. Nós temos as alegrias terrenas, das conquistas, de realizações, mas a nossa vida não pode se fundamentar nestas alegrias, porque hoje elas estão presentes, talvez amanhã não mais, porque a vida é feita de alegrias e também de tristezas. E por vezes nós reconhecemos as alegrias da nossa vida quando nós experimentamos momentos tristes. Exemplo disso são as pessoas que dizem assim no momento de tribulação: nossa, eu era feliz e não sabia. E talvez a partir disso comecem a valorizar aquilo que até então não enxergavam. Então até a tristeza tem uma razão de ser na nossa vida, porque nos faz refletir, nos torna introspectivos nos momentos em que nós precisamos olhar a vida com profundidade. Mas ninguém deve entregar a sua alma à tristeza. E a alegria da qual o Evangelho nos fala é uma alegria da eternidade. Nós temos as alegrias nessa terra que também são importantes, mas elas não são tudo. As alegrias das quais nós falamos são alegrias que brotam da esperança de quem crê. Então a alegria da presença de Deus, que também nos ajuda a enxergar os sinais dele, e isso nos mantém alegres. Não é a alegria da euforia, não é a alegria do oba-oba, da alienação. É uma alegria sutil, discreta, que perpassa o coração daquele que tem fé, daquele que confia nas promessas de Deus, daquele que vê a providência dele na sua própria vida, daquele que o reconhece
sempre. São Paulo nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor, escrevendo a carta aos Filipenses, na segunda leitura, quando ele estava preso. E ele fala a um povo na época que era perseguido por ser cristão. Mas que alegria é essa de quem está encarcerado e fala para um povo que é perseguido? É a alegria interior. Ninguém rouba a alegria de quem realmente confia em Deus. São Paulo, mesmo por trás das grades, tinha a liberdade interior. E por isso que ele diz, alegrai-vos. Justamente porque confiava na manifestação de Deus. Às vezes nós, depois de passarmos por momentos difíceis, turbulentos, pode acontecer que depois nós acabemos até rindo das coisas que outrora eram difíceis para nós. Depois que as coisas passam, a gente olha com mais leveza em muitos casos. E a alegria cristã nos mostra que as coisas desta vida passam, e também as coisas ruins. Por isso que a nossa esperança tem que se firmar em Deus. E São Paulo diz assim, que a vossa bondade seja conhecida por todos. A bondade de Deus se revela através também da bondade dos cristãos que o representam nessa terra. Olha que responsabilidade a nossa, hein? E ele diz ainda mais, não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, orai ao Senhor, apresentando súplicas, louvores, agradecimentos. No mundo em que nós nos inquietamos facilmente, nos agitamos interiormente e nos deixamos levar pelas ondas da ansiedade, o convite de Paulo ainda é necessário. Colocar diante de Deus as nossas inquietações, acreditar que Ele está conosco, Ele caminha junto a nós. E esse caminho também tem as exigências para que nós de fato sejamos alegres de fato. Hoje João Batista no Evangelho atrai muitas pessoas para uma reflexão. Ele vive radicalmente a fé. E ainda assim muitas pessoas o buscam, porque elas sentem que as palavras que ele diz são verdadeiras. E nós vemos a conversão que começa a despontar na vida daquelas pessoas que estão ali recebendo o batismo pela água, que é um batismo de mudança de vida. E as pessoas começam a perguntar, o que nós devemos fazer? A verdadeira conversão gera reflexão. Não pense que conversão é simplesmente mudar de religião ou de igreja. Não pense que conversão é você ficar irreconhecível. Não, a conversão traz mudanças que são visíveis, sim, aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a conversão mostra a alegria de quem crê. Às vezes algumas pessoas têm ideia de conversão como total restrição, não é? Tristeza. E parece que alguém convertido está fora do mundo. Não se trata disso. O coração que se converte gradativamente a Deus descobre uma alegria genuína, autêntica, nas coisas simples. E quando experimenta esta alegria, vê que outras coisas que até então pareciam alegrias, na verdade podem ser prazeres efêmeros, podem ser momentos de ilusão, porque a alegria de Deus é permanente. Entendamos a alegria não como ficar sorrindo à toa em todo momento, não se trata disso, mas é uma alegria que está presente no coração daquele que sabe que Deus não abandona, de que Deus sempre está conosco, quando nós também estamos com Ele.
João Batista responde àqueles que lhe perguntam o que nós devemos fazer. Primeiro ele diz: quem tem 2 túnicas, quem tem comida, dê a quem não tem. Então ele apresenta um caminho muito concreto, o da solidariedade e da partilha. Uma das tentações dos nossos dias é o materialismo, o consumismo. É fácil ser pego pelo materialismo, porque muitos de nós, nas agitações diárias, talvez sintamos falta de algo maior. E é claro que as pessoas sentem algo gostoso quando consomem, mas depois isso passa. E daí muitas, talvez, associando a alegria ao consumismo, parece que tem que consumir cada vez mais e mais, na tentativa de preencher o coração que nunca vai ser completado por coisas. E é por isso que muitas pessoas às vezes gastam além da medida, não é? Querem acumular cada vez mais. E o que São João hoje nos apresenta é o caminho do compartilhamento. Aquilo que eu tenho de sobra e em excesso é o que pode faltar para muitas pessoas. É esta consciência que nós devemos ter. Claro que não há nada de errado em possuir, mas o grande problema é quando nós nos deixamos possuir pelas coisas. E daí que o materialismo toma conta de nós. O caminho justamente é partilhar. Hoje também 2 categorias de profissionais se aproximam de João Batista. São os cobradores de impostos e os soldados, que não eram muito bem vistos na época. Os cobradores de impostos porque eles se aproveitavam da sua posição para levar vantagem e arrancar mais dinheiro das pessoas, de uma forma ilícita, não é? Os soldados, porque eles também abusavam do seu poder e por vezes faziam falsas acusações para levar vantagem diante de outros. Então eram subordinados que, diante da insatisfação com as suas autoridades, os seus superiores, descontavam na população, às vezes, os seus desgostos, não é? Até abusando do poder e sendo extremamente violentos. O que São João diz serve para nós. Para os cobradores de impostos, ele diz que deve-se ser honesto, justo. Para os soldados, que eles devem ser verdadeiros, que eles não podem se render à não violência como um caminho mais fácil. E de forma muito prática, pensemos, como que nós podemos ser justos? Quando a gente deve para alguém, a gente deixa de pagar uma pessoa, porque a gente faz outras prioridades e deixa ali a conta para alguém, a gente está sendo justo? Quando a gente explora alguém, será que a gente está sendo justo, fazendo com o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem conosco? Quando numa negociação a gente omite algo de alguém, sabendo que isso vai prejudicar a pessoa, e apenas com a tentativa de ganhar vantagem em cima disso, nós estamos sendo justos? Quando numa fila eu não respeito a ordem e eu passo até a frente das pessoas achando que o meu caso é sempre urgente, será que eu estou sendo honesto? Então os atos de justiça começam nos pequenos gestos. Se nos chamam a atenção as grandes injustiças, nós devemos pensar nas pequenas que nós cometemos. Do contrário, nós vamos apenas fazer polêmica com as grandes injustiças para acobertar as nossas pequenas injustiças. Por fim, nós vemos o caso dos soldados que faziam falsas acusações ou até mesmo violentavam tantas pessoas. Muitas das vezes nós também temos problemas, somos tomados pelo estresse e sem perceber acabamos descarregando em pessoas mais frágeis.
nós acabamos descontando, por vezes, naquelas que nem tem a ver com o problema que está nos assolando. Será que nós estamos sendo também pessoas não violentas? Ou nós estamos simplesmente manifestando a nossa agressividade de uma forma errada e deixando com que ela recaia sobre outras pessoas? Mais ainda, quando nós contamos meias verdades sobre os outros, ainda que parte do nosso comentário seja verdadeiro, mas nós não olhamos o lado bom que aquela pessoa tem, enfatizamos apenas o erro. Será que nós estamos sendo justos? Basta nós pensarmos como é que nós construímos a nossa fala e os nossos comentários a respeito de alguém. Por vezes nós anulamos a pessoa, nós até acabamos com a sua imagem diante dos outros. O caminho apresentado é de solidariedade, de partilha, de justiça, de honestidade, de verdade, de integridade. É nisso que consiste a conversão. Por fim, quem de nós já não se perdeu numa rota, até mesmo com o GPS? Talvez pela distração, você seguiu em frente quando na verdade você deveria entrar em determinado local. O que é preciso fazer então? O retorno para que você possa voltar para o lugar certo. Conversão é retomar o caminho. É isso que acontece justamente na conversão, espiritualmente falando. Nós fazemos este caminho de volta para Deus. Muitas das vezes nós nos perdemos em pensamentos de julgamento, dando asas para algumas tentações, não é? Outras vezes nós nos perdemos nas nossas palavras, desperdiçando palavras, ou falando de uma maneira até muito cruel. Outras vezes nós nos perdemos quando nós não agimos, quando nós nos omitimos. Quando você se vê perdido, seja pelo que for, e você percebe alguma falha, que tem a sua responsabilidade dentro da sua família, junto com outras pessoas, perante a tua própria integridade, a tua saúde também, o teu bem-estar como filho de Deus. Quando você se perde, quando nós nos perdemos, é preciso retomar o caminho. E daí a conversão de fato acontece, porque a conversão é reconhecer o mal que entrou na nossa vida, mas acima de tudo é buscar o bem de que nós necessitamos. Que a verdadeira alegria de cada cristão seja estar no caminho de Deus e recomeçar sempre, porque o Senhor nos convida a uma vida nova. Creio em Deus Pai, todo